Como que você busca a felicidade plena? A ênfase aí é no plena. Como e no que você investe para ser plenamente feliz? O texto que a gente vai estudar hoje mostra que Salomão ele fez de tudo para encontrar satisfação plena nas coisas que estão debaixo do sol, nas coisas criadas. Assim como nós também fazemos. Mas também vai mostrar qual é a saída para a verdadeira felicidade. Por isso eu quero convidar você a que você abra em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes está bem, mais ou menos no meio aí da sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. E aí você vai um pouco para a direita, você vai ver Provérbios, depois de Provérbios você vai ver Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, quero te incentivar a anotar, isso te ajuda a guardar mais, e eu quero também ser um auxílio para você aí, para você poder saber o que anotar. Eu vou dividir a mensagem em alguns pontos, eu vou repetir isso para vocês, tá bom? Eclesiastes capítulo 2, nós vamos estudar do versículo 1 até o versículo 17. Eu creio que a gente pode resumir essa passagem da seguinte maneira. De novo, se você estiver anotando, bem simples. Não há esperança e felicidade plena fora do Criador. De novo, bem simples. Não há esperança e felicidade plena fora do Criador. E a primeira coisa que eu quero ver com vocês, o primeiro ponto aí é que diversão e prazer não satisfazem. Isso está dos versículos 1 a 3. Diversão e prazer não satisfazem. Se você estava comigo aqui na primeira mensagem dessa série, você vai lembrar que no último versículo do capítulo 1, Salomão tentou buscar satisfação no conhecimento. Ele que era alguém, o mais inteligente que já passou por essa terra depois do nosso Senhor Jesus. E ele concluiu que o conhecimento não traz satisfação. E pior, olha aí na sua Bíblia o último versículo do capítulo 1. Aumentar o conhecimento aumenta a tristeza. Então ele pensa, bom, se no conhecimento eu não encontrei, quem sabe na diversão? Quem sabe no prazer eu encontre a felicidade, a satisfação plena para o meu coração? E eu quero, desde já, falar um negócio que eu quero que norteie todo o nosso momento aqui. O prazer, a diversão não são intrinsecamente maus, pelo contrário, eles são legítimos. Isso é bíblico, ok? Lembre-se disso à medida que a gente estiver estudando. O problema é usar isso como uma saída para camuflar o que está de errado na vida. Ou para tentar encontrar o sentido da sua vida no prazer e na diversão. Aí sim nós temos um grande problema. Olha os versículos 1 e 2 comigo, preste atenção. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Então, ele começa falando sobre encontrar sentido no prazer, nas coisas boas da vida, no riso. Quem sabe, se eu rir muito, talvez eu chore menos. Pensa comigo, você lá no trabalho, não vê a hora de ir embora, tempo não passa, mas aí você lembra, hoje tem jogo do meu time. Eu não vou falar o meu porque está em baixa, né? Mas, enfim. Ou você, hoje é a estreia daquele filme que eu estava esperando, eu vou no cinema. Ou tem churrasco na casa do fulano ou do irmão ciclano e eu vou lá comer aquela carne. Se é sexta-feira, final da semana, eu vou sair com as minhas amigas. Ou eu vou jogar bola lá com os meus amigos. A gente usa a diversão, o prazer, como fonte de consolo para aquilo que não está bom. O mundo ensina o quê? Viva cada dia com o máximo de prazer. Como é que é aquela expressão latina? Carpe diem. Aproveite a vida, aproveite o dia ao máximo. O mundo nos empurra à ideia de que nós precisamos disso ou daquilo, como Gabriel colocou no começo. E a pergunta que a gente deve fazer é, eu preciso disso
ou eu quero isso. Quem não tem Deus é movido pelo prazer e sucumbe ao que lhe dá prazer quase que cegamente. Agora, quem é dominado pelo Espírito Santo vai conseguir identificar a futilidade e a vaidade do viver no prazer pelo prazer. Presta atenção, o versículo 2 ele continua, né? O riso é loucura, de que adianta buscar o prazer? Tudo isso não faz sentido, ou em outras traduções é vaidade, né? É vapor, é o vento, é algo passageiro que você não consegue agarrar. Não dá para estocar. Você pode achar que é algo valioso, você pode achar que é bonito, mas quando você tenta agarrar para manter com você, desaparece. Mas Leandro, dar risada não é bom? Claro que é bom, mas acaba, é vapor. É aquela risada que está lá no fundo do seriado que está na sua mente aí. Aquela risada está ali para te dizer quando você ri, do quão vazio é. E aí acabou. Não tem mais. Olha só, presta atenção. O prazer não é bom? Claro que é. Quem aqui não gosta de prazer? Se você não gosta de prazer, depois conversa comigo e a gente vai bater um papo, deve ter alguma coisa errada aí. Todo mundo gosta de prazer. Agora, repara que o pecado, ele está intimamente ligado ao prazer. Se o pecado não nos desse prazer, todo mundo nessa terra era santo, porque ninguém iria atrás do pecado. O problema é que o prazer pecaminoso, ele encontra eco no nosso coração porque nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores. Quem vive pela busca do prazer não vive por Deus. Esse foi o alerta de Paulo a Timóteo. Ele falou assim, ô Timóteo, fala para as viúvas aí da sua igreja, para elas tomarem cuidado. Porque se elas buscarem o prazer e viverem por esse prazer, estando vivas, elas estão mortas. Depois, se você quiser conferir esse versículo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Ou pense, por exemplo, no exemplo de Moisés, essa ficou boa. Ele teve que optar pelos prazeres transitórios do pecado e a esperança que o aguardava, é isso que Hebreus fala. Ele era filho da filha de Faraó, você acha que ele tinha muito ou pouco à sua disposição, como um dos maiores daquele império? Mas esse texto de Hebreus 11, versículos 24 e 25, fala que ele abriu mão desses prazeres transitórios do pecado. Agora, ainda mais do que Moisés, Salomão teve tudo o que ele quis. Absolutamente tudo. E ele falou o quê? Viver pelo prazer não traz sentido para a vida. É vapor, é correr atrás do vento. Olha só a continuação, versículo 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol nos poucos dias da vida humana. Então ele pensou o seguinte, já que a risada e os prazeres não trazem alegria plena, quem sabe o álcool resolve. A Bíblia é ultrapassada, né? Alguns dizem. É interessante, e deixa eu fazer um parêntese aqui. A Bíblia usa o vinho ou o álcool de algumas maneiras, tá? Ele vai usar na ceia do Senhor, se você quiser conferir lá, tinha gente que até ficava embriagada lá, 1 Coríntios 11. Então, tinha teor alcoólico, sim. Festas, celebrações, a Bíblia fala do uso do álcool lá, tanto no Antigo Testamento, Salmo 104, versículo 15, vai falar disso, ou o próprio Jesus transformando água em vinho. Tinha teor alcoólico, sim. Só perguntar para quem gosta de beber vinho, e ele vai te dizer a diferença entre suco de uva e vinho de verdade, tá bom? Ou, terceira coisa, o tratamento lá que Paulo recomendou para Timóteo, o problema do estômago que ele tinha lá em 1 Timóteo 5:23. Esse é um terceiro uso do álcool na Bíblia. Agora, o único sentido proibido do álcool
é a embriaguez. É para camuflar os sentidos, para afogar as mágoas, ou na linguagem dos jovens, para ficar muito louco. E isso é o que Deus condena. Mas é justamente o que as pessoas querem. Nem que seja para ficar, como é que é a expressão? Ficar um pouquinho alegre. Note que esse ficar alegre pressupõe o quê? Eu vou usar o álcool para esquecer algo que não está bom. Gente, não existe problema em beber socialmente. Se você gosta, ok. Mas não anuncie isso como um troféu. E cuide, porque talvez existem pessoas próximas a você que lutam com a bebida. Seja sensível. Agora, fecha o parênteses, volta para o versículo 3. Olha só, eu decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. E aqui a NVI, eu creio que ela foi um pouquinho mais precisa na tradução. Ela fala assim, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Qual que é a impressão que me dá aqui? É que ele fez um experimento controlado. Salomão não estava lá na sarjeta do palácio. Ele estava investigando para saber se com a mente um pouquinho alterada, ele conseguia controlar essa satisfação, ou encontrar essa satisfação. Talvez seja o caminho que você tem buscado, apreciando as coisas boas da vida, as maravilhas que Deus criou, mas tentando apagar pela sua própria força aquilo que está de errado. Salomão, acredite, ele provou dos melhores vinhos. Salomão, ele comeu as melhores carnes e ele garantiu, isso não traz felicidade plena. A gente tenta. Nós tentamos com os vinhos, com a carne. Hoje em dia o que está em alta é o café. Não é nem mais o gourmet, é o superior. Mas ele alerta, é vaidade. Não tem sentido, é vapor. Então, já que não funcionou na diversão, quem sabe nos prazeres? Presta atenção, olha o versículo 8 e o versículo 10 comigo. Olha o que ele fala. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Olha o que ele fala agora. Tive tudo que um homem pode desejar. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Então agora ele tenta aquilo que para muitos homens seja o paraíso. Ter uma mulher diferente por dia. Quem sabe isso me traz alegria plena. E pasme, Salomão teve literalmente todas as mulheres que ele quis. 700 esposas e 300 concubinas de 20 nações diferentes. Ou seja, ele teve todo tipo de mulher que possa existir. Ele não iria repetir uma mulher durante 3 anos se ele tivesse uma mulher por dia. Depois, se você quiser ver, repare a desgraça que foi isso na vida dele. O fato dessas mulheres perverterem o coração dele, desviando o olhar dele do Deus de Israel para outros deuses. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 1 a 10. Ele chegou, gente, a construir altares para deuses que exigiam sacrifício de criança. Olha a que ponto chegou esse homem. Aí você fala, não, mas eu nunca vou cair nisso. Não é esse o alerta de Paulo. Paulo fala em 1 Coríntios 12, 10, se você pensa estar de pé, cuidado para que você não caia. Aumente a cerca. Jovem, preste atenção, aumente a cerca. Não ceda às propostas do mundo ou daquelas ideias pseudo-cristãs que circulam por aí na internet de certos pastores famosos que dizem que se você for fiel à pessoa, ao parceiro com quem você vai casar, então não tem problema ter relação sexual. Vá em frente, desde que você seja fiel ao seu parceiro, não importa.
Mas, Leandro, eu não tenho, eu nunca vou ter 1000 mulheres. Sim, mas a internet proporciona isso, ainda que virtualmente. E talvez esse seja o caminho que você tem buscado na pornografia. Ou talvez flertar com um colega ou uma colega de trabalho, que você até imagina alguma coisa, mas você não tem coragem. E um alerta, não é só homem que trilha esse caminho, não. Mulher também. Se você está nesse caminho, ouça Salomão, é fria. Busque ajuda. Confesse o seu pecado a Deus. Peça ajuda de um crente, de uma crente fiel. É isso que Tiago 5,16 fala. Fala para a gente não andar sozinho, para a gente confessar os pecados uns aos outros. Não tente sozinho, porque vai ser muito difícil sair dessa. Agora, pensando na realidade de Salomão, se Salomão tivesse vivo hoje, ele ia deixar Messi, ele ia deixar Adele, Beyoncé e outros famosos aí no chinelo. Essas pessoas não iam chegar aos pés de Salomão. Salomão ia estar na capa da Forbes toda semana, todo mês? Todo mês, né? Aí ele ia ser dono da Forbes. Os grandes astros da música, eles iam fazer shows particulares. Eles não iam cobrar cachê, eles iam pagar para se apresentar para Salomão. Ele ia ter um aeroporto em casa. Gente, tudo. Esse homem seria classificado como o mais bem-sucedido do mundo e de toda a história. É claro que nenhum de nós vai chegar aos pés de Salomão, mas a gente tenta encontrar o prazer na diversão, na felicidade plena, nos prazeres da carne. Quando a gente está triste, eu sei que eu não vou conseguir descrever todo mundo, mas o que me vem à cabeça? O que a gente faz? Tem alguns que vão para o shopping, ou gastar ou se endividar, vai depender aí. Tem outros que comem uma barra de chocolate, sorvete, outros vão para a internet para ver pornografia, outros se afundam na TV e ficam horas lá assistindo televisão, esporte, Netflix. Né? Outros vão malhar, não, vou ficar com o corpo dos sonhos, achando que isso vai resolver. Ou quem sabe viajar. Se eu viajar tantas vezes por ano, eu esqueço dos problemas que me aguardam em casa. Algumas dessas coisas que eu falei não são ruins em si mesmas. Agora minha esposa respirou aliviada, porque ela é agente de viagem. Deus criou a diversão. O problema é quando a gente busca na diversão o sentido da vida, o contentamento, a felicidade plena. O prazer sem Deus é apenas entretenimento. Não dá para viver de entretenimento. Uma outra questão, não representada pelo prazer em si, mas pelas sensações que muitas vezes nós buscamos, que nos move, é algo que muitas vezes faz com que a gente corra de sensação em sensação. Pensa, por exemplo, no cantor Roberto Carlos. Eu sei que tem alguns aqui que lembram bem dele. O que ele afirma numa das suas canções? Se eu chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Esse é o máximo que esse homem pôde alcançar na sua vida. Isso está declarado nessa música. Se eu tiver emoções, aí eu desfrutei o máximo da minha vida. Não é à toa que esse poeta toma remédios em doses altas para conseguir hoje cantar num palco. Porque ele chegou à conclusão que a sua vida está indo para o fim. Grande ícone aí de uma geração, e agora no entardecer da sua vida, no final dela, está percebendo que as emoções pelas quais ele viveu não valeram de nada. É vazio, é correr atrás do vento. Pensa comigo, se a nossa vida se resumisse aqui a 60, 70, 80, 90 anos,
e aí acabou, literalmente acabou, aí sim a gente deveria viver dessa maneira. Quem que falou isso? O apóstolo Paulo. Abre comigo aí em 1 Coríntios 15, versículo 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a primeira maneira para tentar camuflar a dor e a tristeza. É com a diversão, com o prazer e com as sensações. A segunda forma, meu segundo ponto aí, grandes projetos não satisfazem. Isso vai dos versículos 4 a 8. Grandes projetos não satisfazem. Pensa comigo, volta aí a sua mente para o tempo de escola, quando você estudava história. Final do século XIX. A humanidade estava indo bem, grandes invenções, descobertas, progresso, ciência. Onde que isso tudo culminou no século XX? 2 grandes guerras mundiais, Holocausto, bombas nucleares. O mundo percebeu que a ideia de que conhecimento traria salvação era furada. E aí surgiu a máxima: o mundo não tem sentido em si mesmo. Então, busque o sentido que está dentro de você. Invente algo que faça sentido para você, que valide a sua existência. Isso ficou conhecido como existencialismo. Esse é o mesmo caminho que Salomão trilhou. Ele buscou conhecimento, buscou sabedoria e viu que não funciona. Aí ele vai fazer algo parecido com o existencialismo. As experiências, coisas que justifiquem a sua existência. E essa é a segunda coisa que nós fazemos, grandes projetos. Olha o versículo 4, presta atenção, do 4 ao 8. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins, pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Então, já que eu não consigo apagar a dor do coração, eu vou fazer algo grande para substituir. Repara como tudo, se você olhar no texto, tudo é voltado para ele mesmo. Ele fala que ele construiu para ele lançou grandes projetos, ele construiu casa para ele, plantou vinha para ele, fez jardim, é tudo para ele, absolutamente. O que ele fez? Ele tentou criar um paraíso na terra, o seu próprio Éden, né? E a gente tenta fazer a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, claro. Para alguns, o que vai preencher? Como o Gabriel falou, é comprar aquele carro, aquela moto, morar naquela casa, naquele bairro, naquele condomínio. Outros pensam, se eu tiver aquele corpo espetacular, ou talvez se eu passar naquele concurso, ou se eu tiver aquele emprego que eu ganhe mais e trabalhe menos. Isso sim vai preencher o buraco do meu coração. Deixa eu falar uma coisa, Salomão tentou. Ele fez um palácio monstruoso. Para você ter uma ideia, ele demorou 7 anos para construir o templo de Salomão. Não aquela coisa horrorosa lá de São Paulo, o templo verdadeiro, tá? 7 anos. Sabe quanto tempo demorou para construir o palácio dele? 13 anos. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, capítulo 7. E não é por falta de mão de obra não, tá? Ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tentou na área da arquitetura. Ele tentou na área da engenharia. O texto fala que ele tentou na botânica, na agricultura, na pecuária. Ele criou um clima musical na sua casa. Pensa, gente, tinha pomar no palácio dele. Tinham animais, jardins, muitos servos. Ele criou literalmente um Éden. Você acha que o palácio de Versalhes é bonito? Não chega nem aos pés do que Salomão tinha. Mas ele considera tudo o que ele fez, tudo o que ele conquistou, todo o dinheiro que ele acumulou, todo o trabalho que ele fez,
como vapor, como correr atrás do vento. Eu gosto de um filme chamado Anjos da Vida, não sei se você já viu, se você não viu, eu vou estragar o filme agora para você. Com Kevin Costner e Ashton Kutcher. Kevin Costner é um mergulhador da guarda costeira americana, muito experiente, e ele vai tirar um sabático e ele vai para uma escola onde ele vai treinar outros mergulhadores que querem entrar para a guarda costeira. E aí chega o Ashton Kutcher, que é um nadador exímio na piscina, e o Ashton Kutcher chega lá com o peito estufado, tal, olha para aquele quadro onde tem todos os recordes, ele fala: quem que é o cara que tem todos esses recordes aí? E aí ele descobre que é o instrutor dele, o Kevin Costner. E aí ele fala: eu vou bater todos esses recordes e aí eu vou conseguir. E ele passa o filme, boa parte do filme tentando isso, e a hora que ele consegue, ele se frustra, porque ele achou que nisso ele ia encontrar felicidade. E aí ele está lá num bar, junto com uma moça lá que ele está flertando, usar esse termo, e aí ele está reclamando, ele falou: pô, eu bati todos os recordes do cara, ele não está feliz comigo, que coisa. E a moça do bar, que conhece o Kevin Costner, está ouvindo a conversa, ela pega um recorte de jornal que está numa moldura, coloca em cima do balcão e fala assim: o dia que você bater esse recorde aqui, aí você pode falar que você é alguma coisa. E aí o recorte de jornal diz que ele ficou, porque o cabo do helicóptero arrebentou, ele ficou segurando a pessoa que ele salvou por 22 minutos pela ponta dos dedos. Estendeu vários tendões aqui do braço. Aí ele meio que cai a ficha dele e falou: não tem a ver com recorde. Mas ainda assim tem uma outra coisa que ele faz, o filme inteiro, ele fica tentando buscar qual que é o número de pessoas que o Kevin Costner tinha salvado. Porque esse é o alvo dele, ele é movido por isso. E ele fica tentando descobrir, não descobre. Aí chega no final do filme, ele encurrala o Kevin Costner e fala: e aí, qual que é o número? Ele meio que baixa a cabeça e fala assim: 22. O Ashton Kutcher meio decepcionado: só? Eu estava achando que era 300, 400 pessoas. E aí ele fala assim: 22 é o número de pessoas que eu perdi. E esse é o único número que eu continuo contando. O filme é fantástico, ele começa falando da lenda dos pescadores de homens e termina falando dos pescadores de homens. Ele não é cristão, tá? O filme tem umas insinuações, passa lá, não aparece, não chega a aparecer nada, mas é um filme muito, muito interessante de se assistir, porque ele fala justamente dessa busca, como ela não satisfaz. Talvez você pense que o que te falta é dinheiro. Se você tivesse dinheiro, faria aquela viagem pelos pontos turísticos lá da Europa, Paris, Inglaterra, ou não, vou para Dubai, Israel hoje está em alta, né? Ou talvez eu iria conhecer lá a aurora boreal nos países nórdicos. Ou você é daqueles que gosta de ir para os Estados Unidos fazer compra. Tudo bem. Talvez se eu tivesse dinheiro, como o Gabriel falou, né? Eu ia comprar aquele iPhone, ou aquela moto, ou talvez, para a maioria de nós, eu ia quitar todas as dívidas do cartão de crédito, financiamento ou empréstimo. Aí eu ia ficar livre de tudo e ia ficar feliz. Ou se eu tivesse o patrimônio lá do Elon Musk, aí sim, né? O CEO da Tesla, do SpaceX, se eu tivesse essa grana, isso ia resolver todos os meus problemas. Deixa eu falar uma coisa: Salomão teve todos os recursos, literalmente. Para você ter ideia, num cálculo aproximado, levando em conta só metais preciosos, o templo que ele construiu custou aproximadamente, nos dias de hoje, 25 bilhões de dólares. Só o templo. Eu não estou falando do palácio dele e nem tudo o que ele tinha. Lembra que o palácio levou o dobro de tempo do que o templo levou para ser construído. Os reis naquela época, quando eles iam para a guerra,
eu não sei se você já viu isso em filme, né? Eles montavam um acampamento lá e eles deixavam isso aí lá depois que eles iam embora. E a história nos conta, isso é extra-bíblico, mas a história relata que Xerxes, aquele rei lá de Ester, ele numa dessas batalhas, ele chegou a deixar um sofá de ouro, não é folhado, é maciço, lá. Para você ver o tanto de dinheiro que esses homens tinham. Não entra na nossa conta, muito menos na nossa cabeça. A gente nunca vai ter esse nível de dinheiro, provavelmente ninguém aqui vai chegar no patrimônio do Elon Musk. Por outro lado, a gente tem muito acesso a muitas coisas ao redor do mundo. A gente hoje pode comprar, ainda sem taxas, em muitos lugares aí no mundo. A gente pode ler um livro sem ser físico. Em 2 cliques, você compra um livro assim e você pode ler. Ou você pode comprar aquilo que está faltando na sua cozinha, no seu quarto, na sua sala, muito rápido, no seu aplicativo. Só que isso tem nos feito insistir na ilusão de que ter essas coisas, aí sim, vai resolver. Se eu terminar esse projeto, aí sim, o meu coração vai ficar satisfeito. E Salomão está dizendo que isso é vapor. Então, olha só, além da diversão, dos prazeres, das sensações, os grandes projetos não resolverem o problema do coração, tem outra coisa que nos atrai por uma razão diferente. É aquilo que a gente chama de beleza, de sentido. Olha comigo aí os versículos de 8 a 11, terceiro ponto, beleza e fama e sentido não satisfazem. Beleza, fama e sentido não satisfazem. Olha só o versículo 8, parte B aí do versículo 8. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho com que tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão teve tudo o que um homem pode desejar. Ele buscou as belezas das mulheres, os jardins, a beleza da música, as coisas belas que Deus fez. Ele contratou cantores e cantoras, músicos. Ele pensou, talvez eu vou encher a minha casa de música, porque a música me deixa leve. Pensa comigo, a gente faz a mesma coisa, é ou não é? Talvez você se emocione ouvindo música mais alta no seu fone, ou na sua casa, você tem uma caixinha de som, você põe lá, ou você gosta de cantar no chuveiro, ou talvez no carro, quando você pensa que não tem ninguém te olhando, aí de repente você vira para o lado, a pessoa está assim parada, te observando. Ou talvez você que é mais fit, quando você vai para o lago, coloca o seu fone de ouvido lá, ouvindo aquela música lá do Rock Balboa, você se sente ele correndo. A música tem esse poder, né? Tem tanta gente hoje que vive a sua vida pela filosofia que a música prega. Ela tem a capacidade de fazer a gente quase que tocar em algo superior, mas quando a gente tenta agarrar, não está lá, é vapor. Além dos prazeres e sensações, dos projetos pessoais, a nossa busca pela beleza, ela é grande. A gente busca a aprovação das pessoas de maneira desesperada. Repara, e aqui eu quero falar com os membros dessa igreja, embora nós façamos parte de um corpo, a gente não quer ser vulnerável. Nós não contamos das nossas vidas, nós não confessamos os nossos pecados uns aos outros, porque a gente tem medo da exposição.
E a gente faz de tudo para impressionar. Nós colocamos máscaras, nós aparentamos quem não somos para ganhar simpatia, para ganhar fama e prestígio. Gente, Salomão teve muita fama. E pior, ele buscou e conseguiu. E eu não estou falando de like, eu não estou falando de seguidor no Instagram, no TikTok, não é isso. Eu não estou falando dessa futilidade aí da maioria desses influencers, eu estou falando de fama de verdade, de reconhecimento. Esse homem é tão famoso que até hoje, mesmo quem nunca leu a Bíblia já ouviu falar do rei Salomão. Reparou nisso? E aí ele falou no texto aqui que no trabalho ele encontrou grande prazer. Sim, isso é possível, tá? Muitas vezes a gente foca no salário, que é uma recompensa justa pelo nosso trabalho, para a gente adquirir coisas boas, bonitas. Para quê? Para tentar preencher o vazio do nosso coração. Mas nós somos muito ingênuos, achando que essas coisas vão satisfazer por completo a nossa alma. Só que a nossa alma é sedenta pelo Criador, e o Criador é eterno. C.S. Lewis, ele falou no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse o seguinte: se você tem um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais plausível é que você foi feito para outro mundo. Lembra da história dos dois filhos perdidos, que nós inadvertidamente chamamos de filho pródigo? O mais novo vai lá, pede a herança para o pai, porque ele pensou, com esse tanto de dinheiro, agora sim, eu vou fazer o que eu quiser e eu vou ser feliz. E ele teve mulheres, balada, sexo, comprou amigos, teve tudo. Ele buscou satisfazer tudo o que os seus olhos podiam ver. Tudo o que os seus olhos desejavam, ele procurou satisfazer o seu coração. Só que aí o dinheiro acaba. A fama dele também acaba. Os pseudo-amigos fogem e ele se encontra literalmente na lama, disputando comida com os porcos, o que para um judeu seria algo absurdamente repugnante, muito mais do que para nós. E ele percebe que não existe vida naquele lugar. Até que ele se lembra que até os servos na casa do seu pai comiam melhor do que ele, se vestiam melhor do que ele. E aí, arrependido, ele volta e, para surpresa dele, o pai, que é a representação de Deus na parábola, corre em direção a ele. Recebe ele com festa, com vida, com alegria. E ele percebe, finalmente, que tudo o que ele procurava estava na casa do pai dele o tempo todo. Diversão, prazer, sensações, grandes projetos, beleza, fama não satisfazem. Assim como, quarto ponto aí, conhecimento e ignorância não satisfazem. Conhecimento e ignorância não satisfazem. Olha o versículo 12 a 14. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura, na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem os olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. A ideia que dá é que parece que ele mudou de ideia. Ele falou que tudo não satisfaz e do nada parece que ele está falando aqui que conhecimento e sabedoria são sim proveitosos. Ele simplesmente está voltando ao assunto do capítulo 1 aqui, mas agora ele está dizendo que sabedoria e conhecimento são bons. Algo assim, a vida em si não presta, mas ela é boa, é bonita e é bonita. A vida passa, mas a gente gosta dela. E aí ele reflete sobre a vida, ele conclui que é melhor ser sábio do que ser um tolo. É melhor andar na luz do que andar nas trevas. Você já teve que andar numa mata sem nenhuma lanterna? É terrível.
Ou talvez em casa, quando falta a luz e você não está com o seu celular no bolso. Hoje em dia a gente pode fazer isso, né? Que antigamente tinha que acender vela e tal. E a coisa piora se você tem criança em casa que tem Lego espalhado pelo chão. Não é muito mais fácil quando tem luz? A vida não é muito mais fácil quando você conhece os caminhos? Quando o seu mapa no celular está funcionando e você sabe para onde você está indo? As melhores opções? A vida funciona melhor quando a gente domina o conhecimento. Só que aí no 14, ele tem uma recaída, ele fala, a esperança que parece que tinha brotado, né, parece ir para o ralo novamente. Isso acontece porque ele volta a considerar o fim do ser humano e ele começa a pensar sobre a morte. O que nos leva para o nosso último ponto. O sábio e o tolo têm o mesmo fim. O sábio e o tolo têm o mesmo fim. Olha, versículo 14 até o 17. Todavia, percebi que ambos, né, o sábio e o tolo, têm o mesmo destino. E aí eu fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá, ele que era sábio, né? Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morre? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Parecia que ele estava se animando, parecia que a coisa estava ficando boa, mas aí ele lembrou que o ser humano é mortal. Você pode ser fit, pode se cuidar, pode ter qualidade de vida, mas a gente deve ter em mente que, versículo 14 fala isso, o fim de todos é igual. Alguns, e aqui eu quero colocar da perspectiva humana, tá bom? Por conta da sabedoria, vivem mais do que outros, mas o fim é o mesmo. Se a gente pudesse evitar a morte com a sabedoria, a data estabelecida por Deus, mas a gente não consegue. Isso está lá no Salmo 139. Os nossos dias estão contados por Ele. Eu gosto do que um autor chamado Philip Ryken ele fala. Presta atenção. Ele vai contar a história de Alexandre. Ele diz que Alexandre o Grande, ele aprendeu justamente essa lição de uma forma dramática com o seu amigo Diógenes, um filósofo famoso. Alexandre, ele encontra Diógenes sozinho num campo, contemplando uma pilha de ossos. Ele olhou aquilo, perguntou para ele, falou assim, ô Diógenes, o que você está fazendo aí? Filósofo, né? O cara deve estar divagando aí. Aí Diógenes respondeu, eu estou procurando os ossos do seu pai Filipe, mas eu não consigo distingui-los dos ossos dos escravos. Aí, o que muitos fazem, de uma maneira diferente que ele tratou antes, nos versículos 8 a 11, é fazer o seu nome famoso, de forma que o meu nome seja eternizado. Em relação a isso, se você olhar no versículo 16, Salomão ele dá a entender de que a gente morre duas vezes, né? Primeiro, quando nós morremos fisicamente, quando a nossa mente para, e a segunda morte é quando o nosso nome é dito pela última vez. Mais uma vez ele nos diz que tentar fazer o nosso nome grande para ser lembrado para as próximas gerações é vapor, é correr atrás do vento. E é claro que falar da morte dos outros é menos complicado. Agora, para por um instante aí e pensa o seguinte, você vai morrer. A gente não pensa nisso, né? Talvez quando a gente vá num velório a gente pensa nisso. Mas a sua vida vai acabar. O seu nome vai ser apagado da história humana, ainda que ele esteja lá numa lápide. Encarar a morte é difícil, né? A gente não gosta de pensar nisso. É por isso que Salomão, no versículo 17, ele fala, eu desprezei a vida. Eu estou chegando no final e eu vou morrer.
E a palavra desprezo que está na minha tradução, ela é suave em relação ao sentido original dessa palavra, tá? A ideia original aqui é que por conta de tudo isso que eu estou chegando à conclusão, eu odeio a vida. Porque tudo que eu conquistei foi correr atrás do vento. Os meus projetos são vapor, as minhas conquistas são vaidade, nada vai durar. E pior, eu vou acabar no mesmo lugar que o tolo, debaixo de 7 palmos de terra. Poxa, Leandro, eu vim aqui para isso? Não tem nada de bom na vida? Tem, claro que tem. Mas a Bíblia nos relembra de que na vida velórios existem. De que nós vamos morrer e nós precisamos avaliar as consequências disso para depois entender as boas notícias de Deus para nós. Porque aquele que está acima do sol define como nós vivemos e como nós morremos. E com isso eu quero concluir. Na busca por sentido, Salomão, ele considerou prazer, considerou fama, grandes projetos, beleza, sabedoria, os sentidos, tudo o que existe debaixo do sol. E aí ele vai compreender algo que acontece desde o jardim do Éden, de que todo ser humano tem que passar pela morte. Por causa do nosso pecado, não é o pecado de Adão, o pecado de Adão é o meu pecado também, porque ele é o nosso primeiro representante. Morte essa que nos separa do Criador desde o nosso nascimento. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, é isso que Paulo fala em Efésios 2, versículos 1 e 2. Nós nascemos em pecado, isso é o que o rei Davi nos fala, porque o nosso pecado ele é herdado. A única maneira da gente escapar da morte é se alguém com A maiúsculo, que existe antes da morte existir, viesse, vivesse e se oferecesse para morrer no nosso lugar, nós que merecemos a morte. E esse alguém fez isso. E ele tem nome, Jesus Cristo, que antes da criação do universo decidiu morrer, trazendo a libertação da morte eterna para todo aquele que crê nele. Pensa comigo, antes da criação do tempo, do universo, isso ficou decidido entre Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Que Jesus encarnaria, viveria de uma forma perfeita, e na cruz do Calvário, pela sua morte, a nossa morte seria vencida, e ele ressuscitaria para dar vida a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no único que pode salvar, que é Jesus Cristo. E aí eu pergunto, você já fez isso? Você já confessou com a sua boca, no seu coração, que Jesus é o Senhor, é o único que pode te salvar da morte eterna? Agora, para você que já fez isso, você já confiou a sua fé em Jesus, na vitória que ele teve sobre o pecado, mas talvez, nesse texto aqui, Salomão tenha descrito parte ou talvez toda a maneira com que você vive. Talvez na sua escola, faculdade, trabalho, na sua casa, nos lugares que você frequenta. Você que, apesar de salvo, vive debaixo do sol, buscando e querendo viver a felicidade plena nas pistas, nas placas, nas migalhas que Deus deixou para que nós chegássemos a ela. O que eu quero dizer com isso? A gente está peregrinando no deserto, essa é a metáfora que a gente tem olhando para o Antigo Testamento, para chegar na terra prometida um dia. E aí, de repente, você vê uma placa escrito Oásis à direita, 4 quilômetros. Isso são os prazeres da vida que Deus nos dá, porque quando você vê essa placa, você se anima, você fala, puxa, que bom, 4 quilômetros eu vou chegar no oásis, você se alegra, é bom. Isso são as coisas boas da vida. O problema é ficar diante da placa, contemplando a placa
ao invés de ir para o oásis que está a 4 quilômetros. É isso que nós fazemos quando nós buscamos as coisas boas da vida e ficamos diante delas, ao invés de ir ao Criador das coisas boas da vida. Por que a gente faz isso? Porque nós somos rebeldes, porque nós somos caídos. Embora criados para Deus à sua imagem, nós rejeitamos o próprio Deus, nós rejeitamos as coisas que o próprio Criador nos dá para que a gente olhe para Ele, por causa do nosso pecado. Sabe por que a gente vive assim? Por causa da nossa falta de relacionamento com Ele. E isso nos faz evitá-lo. Como é que eu me relaciono com Ele? Através da leitura da palavra, através da oração, do discipulado, do relacionamento com os nossos irmãos, nos afiando uns aos outros. É por causa da falta dessas coisas na nossa vida, é que a gente fica contemplando a placa, ao invés de ir ao Criador. Mas Salomão, ele está nos relembrando que temos algo a fazer para preencher o nosso coração. Algo que nos possibilita apreciar os prazeres dessa vida, apreciar a música, a beleza, as realizações dessa vida de uma forma diferente. E esse algo, na verdade, é alguém, aquele que eu falei com A maiúsculo, que é o Senhor Jesus Cristo. E viver assim só é possível, como Paulo fala, porque nós não precisamos temer a morte, porque nós já morremos em Cristo. Essa é a maneira de você viver hoje, com a consciência de que nós morremos para nós mesmos, mas nós vivemos para a glória de Deus, enquanto nós apreciamos as coisas criadas por Ele com a perspectiva correta. Enquanto aqui, nós temos todas as coisas, não para preencher o vazio do nosso coração, camuflando a realidade da morte, que a gente fica até não querendo pensar nisso. Essas coisas existem para apontar para o Criador. A beleza existe para que nós contemplemos Ele. Quando você vira uma obra de arte, ou talvez uma obra de arte pintada pelo Criador no céu de Londrina, ou quando você via a realização humana, seja numa Olimpíada, seja num vídeo que você viu, e você se lembrar de que isso só é possível por causa do Criador. Glorifique a Deus por isso. Nós só podemos tudo isso porque Ele venceu a morte no deserto, enquanto os nossos pais falharam no paraíso. Ele morreu num tronco seco para que você e eu fôssemos enxertados à videira verdadeira, para nós darmos frutos, não daquilo que a gente tem conquistado ou ajuntado, mas daquilo que nós somos nele. Ele é a videira. E por isso tudo é para a glória dele. Então, como é que a gente encontra a felicidade plena? Vivendo debaixo do sol, mas olhando para além do sol, porque não há felicidade e esperança fora do Criador.